Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, sempre um prazer estar aqui me dirigindo a vocês que tanto nos apoiam. Uma grande confusão com uma possível mudança da chapa majoritária do PT para o governo da Bahia nas eleições de 22. Assunto emblemático, mas que eu falo com você daqui a pouquinho. Depois de dizer a você que nós precisamos de 12 inscritos para completar a nossa meta de 700 inscritos para o mês de fevereiro. Tudo bem, falta muito tempo, mas se pudermos alcançar hoje, eu vou ficar agradecido. Faço sempre aquele apelo aos meus companheiros Paulo Marinho, Gerlane e também ao meu amigo Elzo Rios. Compartilhe com seus amigos esse vídeo e peça-os que se inscrevam no nosso canal e aí eu tenho certeza que nós chegaremos aos 700 inscritos hoje, 18 de fevereiro de 2022. Desculpem. Mas, meus amigos, minhas amigas, a política, ela é dinâmica e não existe ninguém que possa ficar no comando da política eternamente sem fazer concessões. Esse talvez seja um grande problema e um grande dilema do Partido dos Trabalhadores. Às vezes as lições são colocadas e não são bem interpretadas se os componentes desse partido entendem que são hegemônicos. Se analisada a história da Bahia, a história de Vitória da Conquista, será possível enxergar como funciona a política, com todas as engrenagens modernas, mas a política ainda é a arte do convencimento. Não sendo assim, você não consegue ser vitorioso. Você pode, muitas e muitas vezes, para conservar o seu pensamento histórico, o seu pensamento dogmático, mas você fica sem vencer. E na política, quem não vence não transforma. Você pode deixar suas lições, você pode orientar as futuras gerações, mas a transformação social só é possível com a chegada ao poder. E é por isso que se luta pelo poder para transformar a sociedade. E aqueles que têm boa visão e boa ausculta, sabe que é fundamental, às vezes, ceder para prosperar. Quem leu A Arte da Guerra, meu caro Ernesto Marx, bem lembrado um dia desse por você, no meu comentário, vai entender como é que as coisas funcionam. Bater de frente com a realidade é uma lição péssima na política. Portanto, esse bolodoro todo é para dizer o seguinte: nós vamos mostrar para você, como sempre fazemos aqui, uma análise da política de Vitória da Conquista que nós temos um pouquinho de conhecimento dela. Basta observar o domínio que a política teve em Conquista nas mãos do coronel Gerson Salles, um período curto nas mãos de Régis Pacheco e um período longo na mão de José Pedral Sampaio. O que aconteceu aí? Vitória da Conquista, uma cidade provinciana, uma cidade de grandes latifundiários de terra, onde o poder econômico vigorava sobre qualquer outro poder. Poder político, poder de polícia, poder de tudo. Valia a voz dos coronéis de Conquista, até porque Conquista tinha coronel demais. Os filhos desses coronéis foram aqueles herdeiros da política de 1945, depois da saída de Régis Pacheco até 1962.
Por isso, você elegeu Antonino Pedreira, você elegeu Edivaldo Flores e você elegeu Gerson Salles. Esse período tinha um intelectual só, que era Edivaldo Flores. Mas muito vaidoso, conhecido como playboy, logo imaginou alçar voos mais altos e foi parar na Câmara dos Deputados, eleito por Vitória da Conquista. Não teve esse negócio de voto da região, não. Foi Vitória da Conquista, o levou e ele, se eu não me engano, teve 6 ou 7 mandatos. Era o grande deputado de Vitória da Conquista. Nesse bojo também, claro, houve a eleição de Juarez Ortélio, de Orlando Spínola, que depois se tornou até presidente da Assembleia Legislativa, mas são oriundos de Vitória da Conquista. Tanto Orlando, que era irmão de Fernando Spínola, votado e saiu candidato por Vitória da Conquista, não foi para outro lugar. Só que o núcleo que dava esse apoio a ele aqui estava baseado em cima do Dr. Fernando Spínola, da Santa Casa de Misericórdia, do grupo de médicos que mandavam em Vitória da Conquista politicamente naquele período. É assim que você vai entender como as coisas funcionam. E por fora, desde 1950, corria o grupo organizado por Pedral Sampaio. E esse grupo lançou Newton Gonçalves como candidato pobre, o candidato do Tostão, contra o candidato do milhão, que foi Edivaldo Flores, em 1950. Não havia força suficiente para vencer as eleições. E por incrível que pareça, existia uma aproximação muito grande de Edivaldo Flores com José Pedral, com Leomar Coelho e com outros tantos, com Raul Ferraz, por aí. Essas pessoas eram próximas, porque Vitória da Conquista era uma cidade muito pequena. Naquela época tinha 17 mil habitantes. Edivaldo Flores vence as eleições, disputando com Gerson Salles, eu quero corrigir. Gerson era o todo-poderoso coronel, ganhou as eleições. Não tinha reeleição, ele apontou Edivaldo Flores. Quando ele aponta Edivaldo Flores, aí sim é que há o rompimento de Edivaldo Flores, que era da base de Pedral, como Orlando Leite e Newton Gonçalves. Orlando Leite e Newton Gonçalves aderiram a Edivaldo Flores. Orlando Leite de uma forma mais branda e Newton Gonçalves de uma forma mais clara, de adesão mesmo. Pedral então partiu para a organização sindical. Organizou o sindicato dos padeiros, dos marceneiros, dos pedreiros, dos motoristas de praça, que hoje são motoristas de táxi, das empregadas domésticas. Então ele buscou a parte social menos favorecida de Vitória da Conquista para poder se fortalecer. Em 1958, Gerson Salles, aquele que tinha deixado a prefeitura em 1955, volta como candidato, apoiado pelo deputado Edivaldo Flores, que já tinha saído da prefeitura e se tornou deputado federal, e em seu lugar ficou o presidente da Câmara, Nelson Guzmão Cunha. Bom, feito isso, Pedral foi esmagado com seus pobres, com seus sindicatos, com os sindicatos dos bancários, com tudo que foi possível se organizar. Pedral foi derrotado de forma forte, na zona rural, onde o coronelismo tinha toda a força. Pedral equilibrou a eleição na sede, mas na zona rural, que nessa época era Barra do Choça, era Belo Campo, era Cândido Sales, era Anagé, só para que os senhores tenham uma ideia, era Catiba, tudo isso era zona rural de Conquista, que despejou todos os votos em Gerson Salles. Mas aí, o Pedral continuou organizando, e quando chegou em 1962, ele contou com a ajuda
exemplar do deputado Luiz Soares Palmeira, que providenciou a emancipação eu estou falando o nome atual para vocês entenderem, de Cândido Sales, de Anagé, de Barra do Choça, de Catiba e de Belo Campo. Com isso, você quebrou a linha de sucessão e Jesus Gomes dos Santos, por incrível que pareça, comunista, aliado de Pedral de todos os tempos e figura da melhor qualidade, o poeta Jesus Gomes dos Santos, que eu tive o prazer de conhecer e de saber que ele me ouvia. Eu achei isso espetacular para mim, fiquei vaidoso. Derrotou então ele. Por quê? Porque naquele tempo, Gerson Sales sabia que ele estava fraco e que ele não tinha mais ninguém para poder fazer a disputa. Ele não tinha confiança que Newton Gonçalves tinha os votos, escolheu quem? Escolheu o poeta, escolheu um homem que sabia mexer com as palavras, não que Newton não soubesse. Mas Jesus Gomes dos Santos era um craque, tanto que era poeta. E esse craque era do outro lado. Mas aí o Pedral o derrotou em todas as urnas. Por quê? Porque quebrado o laço com a hegemonia da zona rural, o que aconteceu? A cidade era representada por esses trabalhadores todos que Pedral organizou os sindicatos. Pronto. Era o bicho de 7 cabeças, então aí veio o golpe militar e fez a interrupção desse processo político. Entretanto, Vitória da Conquista sofreu com o golpe militar, mas a liderança de José Pedral não morreu. Em 66, a disputa foi pau a pau entre os candidatos do então MDB e a Arena e Conquista. Candidato como Gilberto Quadros de Andrade, que não tinha a tradição política, apesar de que tinha sido secretário de Gerson Sales, mas foi escolhido por Pedral para disputar a eleição em 66, naquele momento. E, como dissidente, o doutor Fernando Dantas Alves, que representava a ala discordante da toda poderosa Santa Casa de Misericórdia. E, portanto, um núcleo de médicos de Conquista. Mas saiu vitorioso o doutor Fernando Espínola, que representava a outra ala da Santa Casa de Misericórdia e também era vereador. É bom que se diga. Já tinha uma cancha no Legislativo grande. Bom, passado esse período, meus caros, chegou 1970. E aí sim, as forças de direita apostaram pesadamente no doutor Newton Gonçalves, com o apoio do todo-poderoso Antônio Carlos Magalhães. Mas as outras forças, naquela época consideradas progressistas, sob a liderança de José Pedral, que não podia subir no palanque, só podia conversar, mas não podia aparecer publicamente apoiando ninguém, pois estava cassado por 20 anos. Newton Gonçalves vence o médico, dissidente também da Santa Casa de Misericórdia, Jadiel Vieira Matos. Período curto, 2 anos. Era a hora da virada. Pedral mais organizado, com mais pessoas ao seu redor, conseguiu fazer uma armação da arte da guerra, meu caro Ernesto Marques. E aí ele colocou como candidatos, ele que escolheu, como Lula hoje tenta escolher, Jadiel Matos, Raul Ferraz e Gilberto Quadros. Ou seja, os 3 melhores quadros do MDB. E eles partiram para o confronto entre Dr. Fernando Espínola e Dr. Orlando Leite, autênticos representantes da direita de Vitória da Conquista. Aí, o Jadiel lavou a alma e a vitória veio. A partir daí, esse grupo deveria ter ficado unido, mas infelizmente, em 1976,
houve o que Pedral chama de o cisma. E o grupo liderado por Jadiel, aliado de Elkson Soares, Sebastião Castro e os Amados, resolveu romper com o grupo de Pedral, Raul Ferraz, e aí de volta Fernando Dantas Alves, Aliomar Coelho, Aurimar Mendes, Ney Ferreira, Oriosvaldo Pontes. Eu cito assim as pessoas para vocês entenderem aonde é que eu quero chegar. Daí, então, era necessária uma disputa mais acirrada e foi. E acabou vitorioso Raul Ferraz. Pedral me confessou que se porventura Sebastião Castro vencesse aquela eleição, ele estaria politicamente acabado. Era um outro grupo, era um outro tempo e era outra organização política diferente da que ele fez. E esse segmento foi governando a cidade por sucessivos mandatos, sem necessariamente diminuir a quantidade de votos. E a disputa em conquista passou a ser com o mesmo grupo. O grupo de Pedral contra o grupo de Jadiel e Tião. Esse outro grupo, Tião e Jadiel, não conseguiu vencer. Até que um dia chegou 1996. Com a série de problemas, a gente sabe, da Prefeitura de Conquista, o grupo esfacelado, e foi possível que o Partido dos Trabalhadores conseguisse a adesão de ex-deputado Clóvis Assis e do deputado Coriolano Salles. Portanto, foi a quantidade de votos necessárias para que Guilherme Menezes batesse com o número de votos os dois candidatos daquela esquerda alinhada à direita de Pedral naquele momento, que foram Vonca e Murilo Mármore. Os dois juntos tiveram menos votos do que o Guilherme Menezes. Guilherme era deputado pelo PV, foi para o PT e venceu a eleição. Foi assim que aconteceu. Só que a partir daí a gente tem que fazer uma ressalva, e aqui eu quero lembrar o nome de Paulo Preto, de José Bonfim Alves de Oliveira, de Júlio Oliveira, Delbrando Oliveira, Rui Medeiros, Nego Chais e outros tantos, Noeci Salgado, importantíssima liderança, Novaes, uma série de pessoas que estavam ali para um novo tempo. Ocorre que essas pessoas tinham que criar novas lideranças. Mas mesmo assim, sob a liderança quero lembrar, Valdenor Pereira também nesse meio, Zé Raimundo. E daí então, nós chegamos ao ano 2000 e foi possível o Partido dos Trabalhadores indicar o vice-prefeito para ser candidato a prefeito, que foi o caso de José Raimundo Fontes. Entenderam? Naquele momento, foi o único momento da política de conquista que o PT era majoritário. Eu digo eleitoralmente. E por que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento o PT tinha feito em Vitória da Conquista uma revolução. A cidade virou outra, a educação virou outra. Não havia problema na cidade assim de larga escala como houve no governo de Pedral. Daí então Zé Raimundo ganhou a eleição. Tranquilamente ganhou. Quando chegou em 2004, aí o aliado, embora tivesse disputado a eleição em 2000, que foi o Coriolano Salles, já estava dissidente, mas o aliado Coriolano Salles era candidato de novo e o ex-aliado Clóvis Assis estava ajudando o lado contrário. Mas aí o PT já tinha, em Vitória da Conquista, um trabalho de base
lastreado nas associações de bairro, um trabalho muito grande no interior do município, e foi possível vencer as eleições ali. Mas se os senhores observarem, em 2008, a coisa já não estava tão bem. Por isso, então, teve que voltar a estrela, que foi o Guilherme. Em 2012, do mesmo jeito. Só que o PT não fez tanta concessão, apesar de que Guilherme levou para vencer as eleições quem? Um homem da direita, que é Joás Meira. Em 2008, para vencer a eleição, teve que levar José Moreira, que é um homem de direita, apesar de ter ficado no PSB. Esse entendimento é fundamental, que as pessoas precisam ter. Só que, quando nós chegamos em 2016, você já não tinha mais nada. A dificuldade de trazer uma estrela, com todo respeito à senhora que ocupou a vice de Zé Raimundo, mas foi uma coisa de última hora, sem organização, sem trabalho, sem nada, Zé Raimundo foi derrotado. Fomos para 2018, já com o povo, né, os funcionários da prefeitura, os cargos de confiança da prefeitura, que tinham alinhamento político, já cansados ou acostumados com ar-condicionado. E o PT deixou de fazer política e, com isso, perdeu a eleição. Né? E perdeu outra eleição. 2 seguidas. Então, o que se está fazendo na Bahia agora? Rui Costa, indubitavelmente, é o maior governador que a Bahia teve em termos de obras e serviços para a Bahia. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, politicamente, não é tão forte. Jacques Wagner, que fez a base para Rui Costa, politicamente é muito superior a Rui Costa. Mas desde o tempo que Wagner venceu as eleições, que ele vem fazendo essas composições. Ou vocês se esqueceram que o candidato ao Senado com Wagner era César Borges. Wagner habilmente trouxe Otto Alencar e os dois têm uma relação de fidelidade incontestável. Ocorre que, para governar, Wagner teve que se aliançar ao PL, ao PP, ao PSD, e a mesma coisa continua. O que nós não podemos desentender é que aquele aliado que faz a segunda voz tem todo o direito de querer ser a primeira voz. E será uma grande ingratidão daquele que fazia a primeira voz simplesmente negar a oportunidade à segunda voz, mesmo sabendo que será derrotado. Eu entendo que é muito melhor você ser derrotado por um amigo do que ser derrotado pelo inimigo. Tudo isso é para dizer sobre essa grande confusão que foi dada na Bahia, a partir do momento que Lula busca vencer as eleições no primeiro turno e precisava de aumentar sua bancada no Senado e na Câmara dos Deputados, que é um outro erro que tem a esquerda, mas que envolveria o PSD de Minas Gerais, o PSD de Santa Catarina, o PSD do Paraná e ainda parte do PSD de Espírito Santo e Sergipe. Claro, é um projeto de Lula. O que não pode é a reação negativa de membros do PT contra a possibilidade que não existe mais do senador Otto Alencar ser candidato a governador da Bahia. É preciso entender uma coisa. Quem os históricos do PT quer para governar a Bahia? ACM Neto ou Otto Alencar? Por quê? Se você insiste em não entender
que Otto, candidato a governador, Assemineto vai pegar o boné e viajar para a Europa? Vai, que ele não é Zé Ronaldo. Mas isso não vai ocorrer, isso foi uma tratativa. Foi uma tratativa porque era uma engenharia política muito perigosa. Porque era uma renúncia de João Leão e Rui Costa conjunta, uma eleição indireta na Assembleia Legislativa com a candidatura de Otto Alencar, para que Otto Alencar governasse 6 meses, fosse candidato ao governo da Bahia e vencesse as eleições com esse apoio todo. Esse era um jogo. Era um jogo. Ora, o que foi melhor? Insistir com um candidato ao Senado do PT ou ter colocado Otto e Coronel lá? Ah, mas Coronel da direita, sim, eu vi muita gente fazendo isso. Eu mudei até a voto de um petista radical sobre isso. Veja bem, o PSD está na base. Ora, quer dizer que eu só sirvo para lhe apoiar e você não serve para me apoiar? Está errado. Um amigo que eu tenho aqui, doutor Birajara Brito, ex-ministro, ele disse para mim uma coisa, falou, Paulo, aqui na minha casa é uma democracia, mas quem manda sou eu. Então, é fundamental que haja uma mudança de pensamento, do contrário, o PT voltará a ser o PT de 78 e Vitória da Conquista. Tirando aqui o chapéu e o agradecimento aos bravos amigos e companheiros que eu acabei de falar aqui. O Wilton Cunha, que eu acabei de esquecer, Gessolino Moraes, e todo aquele pessoal do Centro dos Estudantes Universitários e Secundaristas de Conquista, do SEUSC, fundamentais na eleição do PT de Guilherme, na eleição do PT de Zé Raimundo, na história do PT, na estrutura do PT. Esse reconhecimento é de fundamental importância. Valdenor Pereira, Zé Raimundo, Aderbal. Eu esqueci gente, claro, não cabe aqui, mas se sintam contemplados aqueles cujos nomes não foram colocados aqui. Bom dia.